Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer nossa aula aí remota, vocês daí, eu daqui, certo? Vamos trabalhar nosso conteúdo de geografia, nossos segundos anos. Vamos entender agora o nosso novo conteúdo, certo? A ordem internacional, o desenvolvimento da geopolítica mundial, certo? E vamos aí trabalhar com esse novo conteúdo nessa nova semana aqui de 25 de junho de 2020, certo? Vamos trabalhar da melhor forma possível nossas temáticas da geografia, certo? Hoje nós vamos dialogar, certo, pessoal, com a história, falar desses fatos que ocorreram, né, da década ali de 30 até hoje, os dias atuais, certo? O processo que se desenvolveu no mundo, né? A ordem internacional, certo? Por isso que eu peço a vocês sempre estejam aí com o livro didático, que é uma grande ferramenta para entendermos o conceito da análise do entendimento geográfico, certo, pessoal? Vocês daí, eu daqui, e vamos lá, continuar com o nosso conteúdo motivado e empenhado para melhorar sempre essas aulas aí, certo? Nós estamos aí no livro, no capítulo 4, certo? A ordem internacional, como se deu esse processo, certo? Vou fazer uma breve apresentação dos nossos conteúdos, nossos temas, certo? Onde iremos trabalhar aqui a ordem internacional, certo? A geopolítica mundial, como se desenvolve essa geopolítica, o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos versus União Soviética, né? Estamos falando aí do pós-guerra, 1945-1946, certo? Guerra Fria, né? O seu início logo após, certo? O fim da Segunda Guerra. O capitalismo ocidental versus socialismo oriental, né? Falar das duas partes. A bipolarização do poder, né? Em ambas as partes, potências mundiais, domínio do mundo pós-guerra, certo? O Muro de Berlim, queda do Muro de Berlim, certo? O final da Guerra Fria, né? Estados Unidos versus União Soviética, certo? Mas ao passar das aulas, vamos adentrando no conteúdo e especificando cada tema, certo? A ascensão da China, né? China no mercado internacional, década de 90, certo? Quando a China se apresenta ao mundo como uma grande potência econômica, certo? Até os dias de hoje, em grande ascensão, devido a esses dias atuais de pandemia, nem tanto, mas vamos entender o conceito passado, certo? Vamos lá, certo? Para a nossa aula, estão preparados aí? Vamos lá, o professor está animado para que vocês também se animem com o conteúdo, certo? São conteúdos que sempre vai estar em vestibulares, vai estar em provas, concurso e o Enem, certo? Ordem mundial, nova ordem mundial, todos esses conceitos da Guerra Fria, tudo são questões que devem ser trabalhadas para as preparações de vocês para o vestibular, certo? Vamos lá. A geopolítica mundial, certo? Sabemos que a geopolítica mundial, ela se desenvolve com o início da Primeira Guerra, né? No mundo mais contemporâneo, podemos dizer, né? Final do século XIX, mas adentrando o século XX, né? Início do século XX, Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Primeira Guerra 1915 a 1918, certo? E vamos trabalhar aí mais dentro da Segunda Guerra Mundial, onde o cenário político mundial mudou o mundo, né? O início da Segunda Guerra com a invasão da Alemanha de Hitler, certo? Invadindo ali países da Europa, propriamente tomando um pouco da França e invadindo os outros países, certo? Poder nazista, né? Que pendurou por 6 anos, né? Que iniciou em 1939 até 1945, certo? Para a gente entender nos conceitos, né? Desse dinâmico do desenvolvimento mundial, né? Como ocorreu esses fatos aí, certo? A geopolítica, divisão do poder mundial,
as grandes potências mundiais, certo? O fim da Segunda Guerra, né? Se ela iniciou em 1939 e teve seu final em 1945, certo? Propriamente dito, certo, pessoal? Porque até 1946 ainda tinha combates, né? Mas em pequenas proporções, mas o final mesmo foi em 1945. Mas ainda havia umas conquistas de territórios ainda, certo? No caso, os Estados Unidos ainda estavam no território japonês e ainda buscava ali um cessar, né, definitivo, porque se declarou, mas o povo ainda lutava, certo? Mas ficou na história como o final da guerra de 1945, certo? Entre julho, agosto e setembro, nem uma data específica assim, certo? Porque nós estamos dialogando aqui hoje com a história, certo? A geografia, ela é esse conceito. Ela vem, estuda também os conceitos históricos para se apresentar hoje no presente, certo? Ela analisa todos os fundamentos. Por isso que a geografia ela se torna completa, porque é uma disciplina que vai adentrar em todas as outras disciplinas, certo? Muito bem, espero que vocês estejam gostando aí. Muito bem. Estados Unidos, certo? Estados Unidos versus União Soviética. Por quê? União Russa Socialista Soviética, certo? Porque os Estados Unidos, né, pós Segunda Guerra, com a Rússia são o quê? Vencedores. Eles tiveram aliados porque Alemanha, certo? E Itália, Japão estavam no eixo só. E quando a Alemanha invadiu a União Soviética, né? Porque a União Soviética estava independente, e com isso a União Soviética fica aliada dos Estados Unidos, que entrou posteriormente na guerra, certo? E mais no final da Segunda Guerra, as duas grandes potências seriam os Estados Unidos e a União Soviética. Com isso, os Estados Unidos fica com a parte ocidental, né? Dividido o mundo em duas partes, certo? A parte ocidental seria dos Estados Unidos, certo? E a parte oriental seria da União Soviética, porque são os vencedores da guerra, certo? São os aliados. Certo? Isso em 1945. A divisão do mundo em duas partes. Mundo oriental, socialista. Mundo ocidental, capitalista. União Soviética, Estados Unidos, certo? Divisão da Alemanha. Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Berlim, capital da Alemanha. Berlim Oriental, Berlim Ocidental, certo? Dividido em duas partes, por isso que até nós chegamos lá no Muro de Berlim. Muito bem. Vamos lá, certo? A divisão, né? Pós Segunda Guerra, 1945. E agora o início da Guerra Fria. Por que a Guerra Fria? Ela se iniciou logo após o final da Segunda Guerra. Por quê? Como os vencedores foram os Estados Unidos, né, que foram aliados para derrotar a Alemanha nazista, certo? E com isso, eles tinham as suas ideias políticas também, de cada nação, e houve essa divisão, mundo bipolar. Bipolar por quê? Duas divisões, né? Dois entendimentos, né? Duas, certo? E esse processo aí, o início da Guerra Fria, fechou-se as fronteiras, né? E ficou sob o domínio dos Estados Unidos e da União Soviética, certo? Dividiram ali a Alemanha, passaram o muro na cidade de Berlim, por isso que hoje ainda se conhece o Muro de Berlim por esse conceito aí, certo? Essa divisão que houve aí.
entre dividir a cidade de Berlim, certo? Por isso que é chamado do Muro de Berlim. Domínio soviético e domínio norte-americano, certo? Estadunidense. Logo após a Segunda Guerra, iniciou a Guerra Fria, porque ficou rumores entre essas duas grandes potências. Se nós pegarmos a meridiana de Greenwich, lado oriental e lado ocidental, certo? Muito bem. Não que não tivesse todos esses países aqui, tivesse dentro do regime socialista. Tinha algum ou outro que não aderia ao movimento, certo? A Áustria, outros países. E aqui também, nós tivemos Cuba, tivemos vários países que não aderiram ao movimento capitalista, certo? Isso é um contexto que deve ser bem trabalhado também, para se entender, certo? Nesse conceito, a divisão ocidental capitalista, certo? E o socialismo oriental, certo? Quando falarmos de capitalismo, estamos falando do lado ocidental, certo? Capitalismo. E do lado do socialismo, o lado oriental, certo? O mundo ficou dividido em duas partes aí, certo? É o A, e aqui o RSS, que hoje, né? Que aqui era a União Russa Soviética, certo? Que equivale hoje a país da Rússia, certo? Nos dias atuais, certo? Domínio norte-americano, domínio russo, socialismo, capitalismo. E essa bipolarização do poder, como foi que ocorreu esse processo, né? Como eles foram os vencedores, né? Todo sistema de território era ditado por esses países, certo? Pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Todas as regras que se era seguida pelo sistema mundial vinha desses países. Ainda não estava organizado ainda a ONU, que é o órgão das Nações Unidas, que ela está aí para prevenção de conflitos entre países, né, e estabelecer um estado de paz no mundo, certo? Quem mandou durante esse período foi os Estados Unidos e a União Soviética. Por isso que se diz a bipolarização, certo? Porque são pensamentos duplos, mas de ideias diferentes, certo? De um lado do lado outro. O lado ocidental, capitalista, Estados Unidos. Lado oriental, Rússia, né? Socialista, certo? E a queda do Muro de Berlim. Logo após essa queda do Muro de Berlim, em 1989, a cidade de Berlim estava dividida, certo? E com essa queda do muro, Berlim é reunificada e fica pertencente a um território só. Porque antes aqui era ocidental, oriental, soviético e ocidental, Estados Unidos. Em 1989 é um fato marcante na história da humanidade, porque houve esse processo aí, o processo que reunificou a Alemanha, oriental e ocidental, certo? E os povos se uniram novamente, do seu país estava separado, certo? Mais à frente nós vamos trabalhando, tirando as dúvidas aí sobre esse conceito. O final da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Logo após a queda de Muro de Berlim, em 1990, se cai esse conflito, né? Que é Guerra Fria, porque não havia um conflito totalmente entre... Eles estavam preparados, mas ninguém combatia ninguém. Ficava só naquela expectativa, certo? Esperando que o primeiro atirasse, na verdade, né? E aqui nós chegamos à ascensão da China.
a ascensão da China se dá no contexto do cenário internacional em 1990, né? Por quê? Após devido ao fim da bipolarização, o mundo fica aberto, os países que sofreram menos com a guerra, como os Estados Unidos, né? Que não teve nenhuma, só teve o ataque de Pearl Harbor, mas mesmo assim não atingiu propriamente as cidades, né? E a China estava na guerra também, mas ela consegue se superar na década de 90 com o capital estrangeiro, pela mão de obra barata, e ela vem subindo sua produção econômica até chegar no cenário dos dias de hoje como a grande potência mundial. Por quê? Expandindo seu mercado internacional na exportação para o mundo inteiro, certo? Pois é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desses comentários. Vamos trocando ideia pelas aulas online, certo? Ou prazer, qualquer dúvida, estamos aí nas redes sociais.